Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Quem são vós? O que significa Deus na sua vida? A palavra Deus te abala? Você sente algo assim forte quando dizem Deus mandou te dizer? Treme algo dentro de ti? Quando Jesus veio, colocou o pingo nos is. E não pensem que naquele tempo só havia um povo que realmente conhecia Deus, que era o povo judeu, que Deus amaciou para o povo judeu. Não. Ele foi firme e duro com aquele povo. Porque o que acontece muitas vezes, e aconteceu quando Jesus esteve aqui, é que a religiosidade ocupa o espaço no coração de ser servo e cumprir as ordenanças de Deus. Se atentarmos para o detalhe que Jesus Cristo foi posto na cruz pelos sacerdotes que conheciam a Deus, no único povo que conhecia o Deus verdadeiro, parece uma loucura, uma insanidade. Mas foram eles que, não aceitando a Jesus, as suas curas, seus milagres, seus prodígios, o que ele fazia de benfeitoria para aquele povo sofrido, eles se achavam deuses na terra e não admitiram a presença do Filho de Deus na vida da comunidade e na vida deles. Eles que deveriam ser os primeiros a adorar a Jesus, a estender o tapete vermelho, foram seus perseguidores. Jesus foi preso pelos sacerdotes, pelo mando de sua guarda, porque o sacerdote tinha uma guarda, um pequeno exército. Foi preso por eles, entregado para ser julgado. Pilatos lavou as mãos porque não queria condená-lo, não viu nele pecado. Mas os sacerdotes não aceitaram, conclamaram o povo a condenar a Jesus. Aquele povo que Jesus curou, expulsou demônios, curou as enfermidades, trouxe paz ao coração. Aquele povo todo que estava ali disse uma palavra: condena. Os sacerdotes começaram a gritar: condena esse, e solta Barrabás. E o povo gritou, obedecendo aos sacerdotes: condena, condena, e solta Barrabás. É muito terrível como o homem cumpre as ordenanças de outro homem, mas não cumpre as ordenanças de Deus. Fica preso à sua religiosidade. Acender vela, fazer promessa. Tudo vão. Jesus morreu, cumpriu-se todo o sacrifício que Deus exigia do ser humano. Hoje, Deus exige apenas uma coisa do ser humano. Não é a perfeição, não é ser bom ao extremo, não é dar tudo que tem aos pobres, não. O que Deus exige como condição pétrea, que nunca mudará, é que o homem reconheça o sacrifício de Jesus na cruz. E hoje Jesus é condenado por aqueles que não o aceitam. Por tradições de homens que colocam vários deuses à sua frente, não entendendo que há um só Deus e o seu Filho amado enviado, o Salvador. Então o homem até no presente século não é diferente do homem que condenou Jesus.
ele continua condenando o sacrifício de Jesus porque não acha que é um sacrifício perfeito, que precisa ainda de santos, de santas, de artifícios, de orixás. Esses mesmos homens existem hoje e esses mesmos pensamentos. Quando Jesus veio, ele condenou essa tradição humana, se apresentou como Salvador. Eles o viam, tocavam, falavam com ele. Nem assim o aceitaram. Ao contrário, eles o condenaram e soltaram o ladrão. Vou ler aqui alguma coisa. Está aqui em Marcos 6. E vocês? Perdão, Marcos 7, 6. E ele, respondendo-lhes, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Doutrinas que são mandamentos de homens. Religiões que são criadas por homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Meu amado, minha amada, você que me vê ou me ouve, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Cuidado com o que você está escolhendo para a sua vida. Você pode ir à igreja sim, amar a Deus, ouvir a palavra, mas cuidado aonde você está colocando seus pés. Você é o único responsável pela sua escolha. Ah, meu pai era assim, meu avô era assim, minha bisavó era assim, ficavam nessa religião. Onde eles estão agora, você sabe? Você não sabe, eu também não sei. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas cuidado. Não se coloque em risco. A sua alma vale muito. Você vai para um lugar que Jesus Cristo é o único Senhor. E ainda que esteja nesse lugar, não se apegue ao nome que é dado a esse lugar. Não seja omisso ou preguiçoso. Vai ler a Bíblia. E eu estou falando com vocês. Vai ler a Bíblia. Vê se o que eu falo procede das Escrituras. Vai ler a Bíblia, ó preguiçoso, ó preguiçosa. Porque não haverá desculpa. É como se o médico não estudasse nos livros de medicina e quisesse ser médico. Ah, mas eu estudei 5 anos. Estudou o quê? Com quem? Só na sala de aula? Não foi lá pesquisar os livros que falavam sobre as enfermidades, as doenças e tudo mais? Não deitou seus olhos e leu tudo o que podia? Vai ser um médico meia bala. E você, que se diz cristão, por que aceita tantas doutrinas de homens? Por quê? Ah, a religião dos meus avós. Eu não sabia de quem que era, não. Seus avós são sim, eles estão vivos. Você é outra pessoa. Você não responderá pelos seus avós e nem eles por você. Mas creia, a Bíblia é o livro, o manual daquele que quer seguir a Deus. E se você nunca leu a Bíblia, você nunca será de Deus.
Nunca. Como você pode ser de um ser que você não conhece? Como você pode agradar um ser que você não sabe o que agrada a ele? Ou pior, o que desagrada? Porque você cumpre rituais religiosos e nem sabe se isso é da vontade de Deus? São criações humanas apenas. E você está aí seguindo, cego, mudo, surdo. Eles se dizem, fala esse mantra aí, e você repete. É a reza. Orar é diferente. Quando eu oro, eu não falo nada repetitivo, né? Eu digo assim, oh meu Deus, o meu coração está doendo, estou passando por essa e essa situação, preciso que o Senhor me dê força, me dê luz, abra uma porta. E depois no final eu falo, por favor, Senhor, me ouça em nome de Jesus. Pronto. Você acha que isso não chega aos ouvidos de Deus? Eu tenho certeza, porque já vi e já ouvi respostas. E não houve nada que eu tivesse orado que não ouvisse a resposta, do sim ou do não, de acontecer ou de não acontecer. Porque Deus tem uma maneira de se chegar a Ele. E a única maneira, a única que está escrita, se você não leu, leia, é que a palavra diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, seu Filho. Único. E você ora em nome de quem? De quem? Quem substitui Jesus? É tão difícil entender isso. Você vai fazer trabalho, acender vela, para quem? Jesus não te pediu isso. Deus nunca pediu. Acorda, tu que dormes. A religião vai embaçar as suas vistas, vai tirar o seu entendimento e não vai te levar para Deus. Eu tenho religião? Eu tenho. Mas eu já li a Bíblia 3 vezes. E não é tudo que dizem que eu falo amém. Eu vou na minha igreja, ouço as palavras do pastor e medito sobre elas. E preciso conhecer a Bíblia e preciso continuar lendo. E as coisas que eu ainda não sei, eu oro, peço discernimento ao Espírito Santo e vou buscar na Bíblia, vou buscar na internet que parte da Bíblia fala sobre isso. Ninguém nessa face da terra é santo. E ninguém que não aceita Jesus chegará até Deus. Não importa a sua religião, os patuás que você faça, a forma que você cultue. Quantas vezes você está lá sendo fiel a coisas que não são de Deus? Não são. Deus não exige sacrifício nem trabalho de ninguém. Deus não. Por isso que quem não aceita Jesus está ferradinho. Vai para o inferno de cabeça para baixo. Porque o sacrifício que foi cumprido no nosso lugar, porque nós não tínhamos um justo para fazer esse sacrifício por toda a humanidade, precisou vir um Filho de Deus se tornar homem para cumprir esse sacrifício. O único é Jesus Cristo. E ai de você se não acreditar. E eu não quero saber se estou te agradando, se você está olhando para mim e tendo asco, raiva. Eu não importo. A minha palavra não é minha. A minha verdade não é minha. Deus tem trabalhado na minha vida. O Espírito Santo tem me moldado. E humildemente me coloco diante de Deus para ser a voz de Deus quando Ele quiser me usar. Nada do que eu falei aqui é da história do personagem que vocês estão vendo, esse careca aí. Tudo
tudo está ali na Bíblia. Vai lá ver. Deus abomina imagens de esculturas, religiosidades vãs, tradição de homens. Ah, como Deus abomina isso. Deus quer um coração reto, digno, que não faz mal a ninguém, que ama a justiça, que sente a dor do seu próximo, que faz o seu possível para diminuir a dor daquele que sofre, que visita o enfermo, aquele que está enclausurado, que leva uma palavra de conforto, que fala que se Deus quiser tudo vai ficar melhor. Ah, Deus não ama aquele que não o conhece. Então, precisamos ler a Bíblia e passar a conhecê-lo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, em o nome de Jesus. E se quiser aceitar Jesus, é muito simples. Faça um concerto com Deus e diga com a sua boca: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Amém.